Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo que estão nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer lugar onde a nossa maravilhosa língua portuguesa seja falada. Estamos começando mais um estudo na nossa série Minha Identidade em Cristo. E como vocês puderam perceber, em um novo dia, nós agora vamos ter esses estudos nas quartas-feiras, às 6h30 no horário dos Estados Unidos, às 20h30 no horário do Brasil. Também nós modificamos o horário dos nossos cultos dominicais, que agora estarão disponibilizados às 10 da manhã aqui nos Estados Unidos, correspondente ao meio-dia aí no Brasil. Nossos estudos sobre nossa declaração doutrinária, o que nós cremos também, em um novo dia, novo horário, domingo às 18h30 ou 20h30 no Brasil. Como sempre, nós lembramos que os vídeos são postados posteriormente, disponibilizados para que você possa assisti-los de acordo com a sua conveniência, a sua disponibilidade. Então, nós nos alegramos com aqueles que podem nos assistir nos horários pré-determinados, mas também nos alegramos com todos aqueles que podem fazê-lo em outros horários que são mais convenientes. Como eu disse no início, nós estamos estudando um tema de vital importância para a vida cristã, a minha identidade em Cristo. Eu creio que eu já mencionei o fato que é surpreendente quantos cristãos genuínos, sinceros, passam a vida inteira sem compreender todo o significado e o potencial de sua identidade em Cristo. Alguns permitem que a sua identidade seja moldada pelos pais ou pelo cônjuge, ou por seus amigos, seus pares, ou pela sociedade, e hoje cada vez mais pela mídia e as chamadas mídias sociais ou redes sociais. Na verdade, nossa identidade deve estar enraizada no que Cristo fez por nós na cruz. Outros cristãos são vítimas de ensinamentos equivocados e que roubam deles a alegria de entender e apropriar-se de quem eles são em Cristo. E eles passam a vida inteira num esforço legalista de tentar merecer de Deus algo, de ser aceito por Deus, quando tudo isso já lhes pertence gratuitamente pela graça de Deus. Também eu já lembrei aos irmãos que se nós vamos ganhar essa batalha por nossa identidade, nós temos que nos comprometer a entender, a afirmar ou reafirmar, se for o caso, algumas verdades essenciais. Porque o nosso senso de significado pessoal, de sermos aceitos, amados, nosso anseio por segurança, precisam ser encontrados em Jesus Cristo. E não, como eu já falei, nos nossos pais, cônjuges, pares, sociedade, ou seja lá qual for a outra fonte em que você busca encontrar essas realidades espirituais. Uma questão válida pode ser levantada quando nós afirmamos que nossa verdadeira identidade espiritual é completamente ligada, conectada, dependente de Jesus Cristo. A pergunta é: quem é esse Cristo? Quem ele é e o que ele fez para nos tornar tão dependentes dele ao ponto de nossa identidade agora passar a ser definida em termos de nossa relação com ele? Como eu disse, essa é uma pergunta válida e a resposta ela determinará como veremos a nós mesmos, como veremos a Deus, como veremos os outros, como veremos a sociedade ao nosso redor, como veremos o futuro. E, na realidade, o que nós precisamos entender é essa verdade simples e básica, que eu sou quem eu sou, porque Cristo é quem é. Eu sou, de acordo com 2 Coríntios 5,17, uma nova criação, ou como algumas versões dizem, uma nova criatura. Nós passamos por uma transformação total, nós saímos da morte para a vida. Nós vimos na semana passada quem nós éramos antes de conhecer a Cristo. E a nossa natureza, a nossa realidade
pré-cristã, ou antes de conhecer a Cristo, é que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos escravizados por forças muito maiores e mais poderosas do que nós mesmos, e por causa da absoluta santidade, justiça e retidão de Deus, ele tinha que lidar com a nossa pecaminosidade, e por isso nós estávamos sujeitos ou estávamos sob a santa e justa ira de Deus, ou a reação santa e justa de Deus contra o pecado. Então nós somos uma nova criação em Cristo, e por isso hoje, a partir de agora e para toda a eternidade, eu sou quem eu sou porque Cristo é quem é. Porque a minha vida espiritual depende dos recursos que eu obtenho pelo meu relacionamento com Ele. Há dois elementos essenciais que nós devemos entender se quisermos compreender como as Escrituras descrevem quem Jesus é, a sua natureza essencial. E esses dois elementos são essenciais e básicos, e praticamente eles se referem a qualquer outro, a um ser humano que nós venhamos a conhecer. São essas duas coisas que normalmente a gente primeiro aprende ou descobre sobre essas pessoas. Primeira coisa é quem ele é. E em nossa relação com outras pessoas, nós aprendemos o nome de uma pessoa que nós acabamos de conhecer e ouvimos alguma coisa sobre a vida dessa pessoa. Esses dois textos da Palavra de Deus que eu vou compartilhar com vocês descrevem uma linguagem direta, simples, objetiva, quem Jesus é. O primeiro deles, bastante conhecido, é João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 1 e 2, e depois vamos pular para o versículo 14. Se você tiver tempo, leia o capítulo inteiro, ou pelo menos do versículo 1 ao versículo 14, para entender melhor o contexto dessa passagem, pois essa passagem se refere a Jesus Cristo. É o capítulo introdutório do Evangelho de João, que é um evangelho que descreve quem Jesus Cristo é, e foi escrito com esse objetivo. Então, versículo 1, versículo 2 de João e depois versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Aqui nós temos uma palavra grega, logos, que é traduzido na nova em versão internacional como a palavra. Algumas traduções mais antigas traduzem como verbo. Ele estava com Deus e ele era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí, se nós pularmos para o versículo 14, nós percebemos que há uma mudança aqui. Ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A outra passagem é Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Nos diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Ou seja, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, tudo que Deus é, Jesus, a segunda pessoa da Trindade, também o é. E continua sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esses dois versículos não são os únicos, mas são dois versículos muito claros para nos ensinar ou afirmar que Jesus Cristo, número 1, é 100% Deus. João 1 diz que ele estava com Deus porque ele era Deus. Ele estava com Deus como uma parte ou um elemento essencial, fundamental, eterno, membro da Trindade ou da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e ele era Deus. E no versículo 3 de Hebreus 1, nós vemos que ele era a expressão exata do ser de Deus. Também esses versículos nos ensinam outra realidade a respeito de Jesus que nós precisamos entender, apreender e crer. Ele é 100% homem. De fato, Jesus Cristo é o único ser que abrange esses dois elementos, ou que contém em si mesmo essas duas descrições da sua pessoa, da sua natureza essencial. Deus, ele sempre o foi.
por toda a eternidade, porque diz que no princípio era aquele que é a palavra, Jesus, que estava com Deus, era Deus, estava com Deus no princípio. E esse Deus, que sempre foi Deus, num determinado momento no tempo e no espaço, tornou-se homem. Versículo 14, a palavra, aquele que é a palavra, tornou-se carne, tomou a forma humana e viveu entre nós. Em Hebreus capítulo 1 fala do fato que depois de ele ter realizado a purificação dos pecados, ele retornou à sua posição celestial, assentado à direita da majestade nas alturas. A pergunta é, por que é tão significativo e importante afirmar esses dois conceitos ou dois elementos da natureza de Deus, ou de Jesus Cristo, como Deus 100% homem? A resposta é muito simples, porque a nossa redenção depende dessa realidade. Porque só Deus pode salvar. E o homem, o ser humano, é que precisa de salvação. O resultado, a consequência do pecado, o salário do pecado, como Romanos 6,23 nos diz, é a morte. Então, somente um homem perfeito poderia morrer uma morte substitutiva pelos pecados de toda a humanidade. É fundamental aceitar e acreditar e crer e abraçar o conceito da perfeita unidade de Jesus como 100% Deus e 100% homem. Se nós estudamos a história da igreja, nós percebemos que as primeiras heresias, os primeiros falsos ensinos, concentravam-se em atacar a essência de Jesus Cristo. Elas são chamadas de heresias cristológicas. Porque alguns diziam, ele é Deus, mas porque ele é Deus ele não pode ser homem. Ele é homem, porque ele é homem ele não pode ser Deus. Mas nós cremos nessa miraculosa combinação de divindade e humanidade em um só ser, Jesus. E eternamente, ele é Deus, sempre foi, e agora ele é eternamente homem. Ou seja, ele tomou sobre si um novo elemento da sua natureza, ao qual ele terá para toda a eternidade, o que é absolutamente maravilhoso, mas também difícil para as nossas mentes humanas limitadas compreenderem. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito de Jesus, para que nós possamos realmente entender por que nós somos quem somos, porque ele é quem é o que ele é, ou quem ele é, Deus, homem. A segunda dimensão, o segundo aspecto da pessoa de Jesus Cristo que nós precisamos entender é o que ele fez. O que ele fez. O que foi que ele fez? O que foi que ele realizou para torná-lo tão significativo para os seres humanos, ao ponto de, a partir de agora, para aqueles que são cristãos, a nossa natureza ser definida baseado na nossa relação com ele. Deixa eu compartilhar também mais 2 versículos com vocês. Versículos simples e diretos que nos descrevem a obra de Jesus Cristo, o que ele realizou, como Deus feito homem, ou feito ser humano, realizou uma obra necessária e suficiente para a nossa salvação. Romanos 4:25. Romanos 4:25 nos diz, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. O que me chama a atenção primeiramente nesse versículo é o fato de que nós temos uma forma passiva aqui. Ele foi entregue e ele foi ressuscitado. E isso refere-se ao fato de que o plano redentivo foi um plano de Deus Pai, executado por Deus Filho e aplicado a nós que cremos pelo Deus Espírito Santo. E ele foi entregue à morte. O próprio Pai entregou o seu único filho para morrer pelos nossos pecados, mas confirmando que a obra dele tinha sido perfeita e aceita pelo Pai, como redenção pelos nossos pecados, ele foi ressuscitado ao 3º dia para a nossa justificação. Outra passagem que é bastante simples ao descrever a obra de Cristo é 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4.
1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, diz, o apóstolo Paulo diz, pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi. Essa é uma linguagem muito utilizada pelo apóstolo Paulo, nós chamamos essa linguagem de revelação. Refere-se ao fato de que o apóstolo Paulo recebeu, como ele diz aos Gálatas, a sua mensagem, não dos outros apóstolos ou de qualquer ser humano, mas diretamente do Cristo ressurreto, que lhe aparece diversas vezes no transcurso da sua vida e do seu ministério. Então ele recebeu do Senhor e transmitiu. E o que ele recebeu e transmitiu é muito simples. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós temos algumas verdades essenciais nesses versículos. Número 1 é o fato de que em todos os lugares nas Escrituras em que a morte de Jesus Cristo é mencionada, ela é sempre conectada ao pecado. Não o pecado dele, mas o seu pecado e o meu pecado. A morte de Jesus Cristo nas Escrituras é sempre conectada com os nossos pecados, ou seja, a morte de Jesus Cristo nas Escrituras é sempre explicada em termos de que ele morreu por pecadores, ele morreu pelos nossos pecados. Segundo, ele diz que ele foi sepultado. Isso nos parece, à primeira vista, algo circunstancial, sem muita importância, sem muito significado. Nós enfatizamos o fato dele ter morrido e ter ressuscitado, mas a menção ao sepultamento é para que a morte de Jesus seja corroborada, seja confirmada como real, e assim a ressurreição de Jesus ao terceiro dia também seja confirmada como historicamente verdadeira e real. Então, essa é a obra de Jesus Cristo, uma obra definida em dois termos muito simples. Número 1, ele morreu pelos nossos pecados, como o nosso substituto. Como Deus feito homem. O homem Jesus morreu pelos nossos pecados. E segundo, ele ressuscitou com o objetivo de nos justificar diante de Deus, nos tornar justos diante de Deus. Ou seja, aquilo que Cristo realizou na cruz produz essa transformação na nossa vida e nós passamos de pecadores sob a ira de Deus, como nós vimos em Efésios capítulo 2, para agora completamente justificados ou recebidos por Deus como se fôssemos justos. A ideia de justificação é que Deus olha para mim e para você como se nós nunca antes tivéssemos pecado, porque Ele olha para mim e para você e Ele vê o seu perfeito Filho de Deus. E o sangue de Jesus Cristo, imaculado, puro, sem defeito, de um ser humano que nunca cometeu pecado. Então, substituiu a mim e a você. A nossa morte Ele levou. O nosso pecado foi lançado sobre ele e assim nós temos justificação. A pergunta mais importante nesse processo é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus Cristo para você? Essa pergunta foi feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele perguntou: quem você diz que eu sou? Primeiramente, ele perguntou o que dizem as pessoas com quem vocês convivem, as multidões a respeito de mim. E várias respostas foram oferecidas. Tu és Elias que voltou dos mortos, um profeta, um mestre, coisas dessa natureza. Mas nada disso seria suficiente. Se Jesus fosse simplesmente um profeta ou um grande mestre, a minha identidade não seria construída nele. A minha identidade poderia ser influenciada por ele, mas jamais a minha identidade estaria totalmente conectada e dependente de quem ele é, do que ele fez. A realidade é que a sua resposta a esta simples pergunta determina sua estimativa de quem ele é, como você se relaciona com ele e qual será o seu futuro eterno. Porque entender que Jesus Cristo é Deus, que se fez um ser humano, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, é essencial para que tenhamos um relacionamento com Ele, para que possamos ter essa nova vida que Ele nos promete dar. E assim a nossa identidade passa a ser construída nessa âncora firme, nessa fundação sólida de quem Jesus Cristo é e do que Ele fez por nós.
Minha oração e meu desejo é que você possa, à medida em que nós avançamos nessas lições, nesses estudos, apreender mais e mais e mais o significado profundo da sua identidade com Cristo. Lembrando-se que, por causa da sua identificação com Deus em Cristo Jesus, e por quem Jesus Cristo é, e pelo que Ele fez, você pode afirmar categoricamente que você é quem você é, porque Cristo é quem Ele é. Que Deus nos abençoe, que Ele possa confirmar a sua palavra na sua vida, no seu coração, na sua mente, nas suas decisões, no seu dia a dia, e que você possa não se deixar influenciar pela opinião de outros, não se deixar influenciar por ensinos errôneos, mas que você possa afirmar a sua identidade em Cristo, em que Ele é, o que Ele fez por você. Eu gostaria de mais uma vez encorajar todos a responder aos nossos estudos, mandando perguntas e comentários, e nós faremos todo o possível para responder as perguntas e também compartilhar os comentários. Então use o bate-papo tanto no YouTube quanto no Facebook. E se você ouviu essa lição, ele trouxe algum benefício, ou se você tem algum questionamento, por favor, entre em contato conosco que nós vamos responder com toda alegria. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente.